galera. A gente vai dar continuidade aí a nosso estudo aí de nomenclatura. E agora a gente vai começar a trabalhar com aquela questão dos radicais, ok? Então, o que que acontece? Como vai aparecer agora radicais, eu tenho que também enumerar e dizer onde estão esses radicais. Então, existe uma regrinha que vocês vão ter que seguir, ok? Quando aparece uma cadeia, a primeira coisa que vocês têm que observarem, certo? Eu vou colocar aqui, primeira coisa que vocês vão observar é a cadeia principal. O que que é essa cadeia principal? É a cadeia que contém os seguintes tópicos: maior número de carbonos, maior quantidade de radicais, insaturações e grupo funcional, ok? Então, a primeira coisa que vocês vão procurar é a cadeia que tenha o maior número de carbonos, certo? O restante vai ser em relação ao que está acontecendo na cadeia, tudo bem? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é encontrar a cadeia principal. Então, digamos que eu tenho aqui uma cadeia pronto, essa cadeia aqui. Então, se eu vou dar o nome a essa cadeia, primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Procurar o maior número de carbonos. Então, eu vou colocar o dedo aqui em uma ponta e vou sair até chegar na outra extremidade. E tenho que fazer todas as possibilidades. Por exemplo, aqui eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, essa cadeia é menor. Por enquanto tá ganhando a de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu pegar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo que ficou maior essa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a maior cadeia foi essa daqui. Eu vou marcar ela. Essa daqui ficou sendo a minha cadeia principal. Ok? Então, procure aquela que te der a maior quantidade de carbonos. Segunda regra. Dê o nome dos radicais. Então, a gente vai pegar e vai colocar o nome de cada radical que ficou. O que que seriam os radicais? Tudo aquilo que ficou para fora da minha cadeia principal. Por exemplo, essa é a cadeia principal. Então, isso daqui são os radicais, ó. Ok? Eles são os radicais. Então, eu tenho que dar o nome de cada um. Qual é o nome desse radical aqui? Metil. Qual é o nome desse radical aqui? Etil. Esse radical também é etil. Esse radical aqui é o tércio butil.
ou T-butil. Ok? Pronto, dei o nome. Terceira regra. Enumere a cadeia. Ok? Para enumerar essa cadeia, eu tenho que observar que eu vou começar pela extremidade que estiver mais próxima dos radicais, certo? Do grupo funcional ou das insaturações. Se eu tiver que escolher uma ordem entre esses três camaradas, qual seria a minha ordem? Primeiro vem o grupo funcional, depois vem as insaturações e depois vem os radicais, ok? Pronto. Então, olhando lá para a minha cadeia. Qual é a extremidade? Eu não tenho nem insaturação e nem grupo funcional. Grupo funcional, gente, quando eu estou falando para vocês aqui, é, por exemplo, se é um álcool, se é uma cetona, que a gente vai ver depois, ok? Por enquanto, a gente só está vendo hidrocarbonetos, então a gente não vai se preocupar com o grupo funcional, só com as insaturações e com os radicais. Nessa cadeia não tem saturação, então só me preocupo com radicais. Então, vai ser a extremidade, que pode ser essa ou essa, ó, tem duas extremidades. Então, a extremidade que estiver mais próxima do radical. Se eu contar aqui, eu vou achar 1, 2, 3, 4. Então, o radical vai estar no 4. Se eu começar a contar daqui, eu vou ter 1, 2, 3, ó, radical no número 3. Então, eu vou começar a enumerar dessa extremidade aqui, porque vai dar um radical mais próximo, certo? Um menor número no radical. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? Pronto, enumerei. Agora sim, eu vou começar a fazer a nomenclatura. Que, segundo aí o PAC, vai seguir as seguintes regras. Primeiro, radicais. Então, eu vou sair dizendo o nome dos radicais. Para dizer o nome dos radicais, eu tenho que seguir uma regra. Que regra seria essa? A regra seria pela ordem alfabética. Ok? Ordem alfabética. Quando eu falo em ordem alfabética, por exemplo, se eu tenho aqueles prefixos, por exemplo, dimetil, o di, né? Que aparece duas vezes, dimetil, dietil, trimetil. Esses prefixos, o di, tri, não entram na ordem alfabética que eu estou falando. Da mesma forma que, por exemplo, eu tenho tércio-butil, sec-butil, isopropil, também não vão entrar o prefixo na minha regra. Então, basicamente, eu vou ter no meio da minha nomenclatura quem? A sequência. Butil, que começa com B, depois vem etil, que começa com E, depois vem metil, começa com M, e depois vem o propil, começa com P. Ok? Basicamente seriam essa regra aí. Então, no caso aqui, gente, lembrando que entre números eu separo com vírgula,
número e nome separo com hífen. Então, como é que ficaria o nome dessa cadeia? Primeiro, eu tenho que dar o nome dos radicais. Então, eu tenho metil, tenho etil e tenho butil, ok? Então, quem vem primeiro? Butil. Então, em que carbono que está o butil? No 7. Então, eu coloco lá, 7, vou colocar o quê? O nome do radical. Então, coloco hífen. Qual é o nome do radical? Tércio butil. Ok? Então, T-butil. Coloquei. Agora, eu vou colocar o próximo radical, que seria quem? O etil. O etil aparece 2 vezes. Então, eu coloco onde está aparecendo os radicais. Lembrando que aqui eu tenho um nome, e agora eu vou colocar número. Então, coloco outro hífen. E aí, eu vou colocar o número onde está aparecendo o etil. No carbono 4 e no carbono 6. Então, vou colocar 4 e 6. O que eu coloco entre números? Vírgula. E agora eu vou colocar o quê? O nome. Se eu vou colocar o nome, o que eu coloco? Hífen. Ok? O radical etil aparece 2 vezes. Se aparece 2 vezes, eu tenho que colocar o que na frente? Di, que é o prefixo de 2 vezes. E o nome do radical? Dietil. Ok? Vou colocar outro radical. Então, como vou colocar número, eu tenho que colocar outro hífen. Onde é que está o radical? No 3. Agora eu vou colocar o nome. Se eu vou colocar o nome, eu tenho que colocar o quê? Hífen. Aí vai ser, qual é o nome do radical? Metil. Pronto, coloquei o nome dos radicais. Depois que coloquei o número dos radicais, aí eu coloco o nome da cadeia. Ok? Então, nesse caso aqui, qual é o nome da minha cadeia? Quantos carbonos eu tenho no total? 10. 10 me rende o quê? Dec. Qual é o tipo de ligação envolvida aqui? Ligações simples. Então, an. E a terminação, como é hidrocarboneto, termina em O. Pronto. Então, esse é o nome do meu composto. 7-tércio-butil, 4,6-dietil, 3-metil-decano. Ok? Então, gente, ó, segundo exemplo aqui. Nesse exemplo, apareceu o que para mim? Insaturações. E a regra é que a maior cadeia ela tem que conter as insaturações. Então, nesse caso aqui, mesmo que apareça, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui dá 9 carbonos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mesmo que aparecesse vindo para aqui, gente, por exemplo, assim, 10, 12 carbonos, que daria uma cadeia maior, eu sou obrigado a começar nessa extremidade ou nessa extremidade e terminar na outra. Por quê? Porque a minha cadeia principal ela tem que conter as insaturações. Então, aqui é automático. Essa daqui é a minha cadeia principal. Ok? Depois que eu encontrei a cadeia principal, eu vou dar o nome dos radicais. Então, esse radical aqui, tércio-butil. Esse radical aqui, metil. Esse radical aqui, sec-butil, né? Esse radical aqui, ó, 1, 2, 3, ele é o isopropil. Ok? Pronto. Agora, eu vou para a parte de enumerar a minha cadeia principal. Lembrando que para enumerar a cadeia principal,
é aquela que estiver mais próximo das insaturações, a extremidade que estiver mais próximo da insaturação e a extremidade que estiver mais próximo dos radicais. Como eu tenho insaturação já nas duas pontas, então quem vai fazer o desempate aí vai ser os radicais. Se eu começar aqui, ó, 1, 2, 3. No carbono 3 eu tenho radical. Nesse aqui, 1, 2, 3. No carbono 3 eu tenho radical. Empatou de novo. Então, vou procurar o próximo radical, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso aqui, eu vou começar por essa ponta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto. Então, eu começo a dar o nome utilizando aí os radicais em ordem alfabética. Então, nesse caso, eu tenho propil, metil, butil. Eu começo por quem? Pelos butios. Então, vamos lá. Como eu tenho dois radicais butil, só que eles são diferentes, então eu vou procurar aquele que tiver com a numeração mais próxima. Por exemplo, eu tenho um no 4 e tenho um no 7. Primeiro eu coloco o do 4 para depois colocar o do 7. Não posso colocar o maior número para depois colocar o menor número, ok? Então, nesse caso aqui vai ficar o quê? 4. Vou colocar nome, hífen. Sec-butil. Vou colocar outro número, hífen. Onde é que está o número? No 7. Vou colocar nome, hífen. Ok? Então, nesse caso aqui, o nome ali é o tércio butil. Vou colocar número, hífen. Próximo radical depois do butil é quem? Metil. Então, é no 5. Veja que no 5 aparece dois radicais iguais. Então, eu vou colocar o quê? 5, 5. Vou colocar nome. Então, eu boto o quê? Hífen. Como eu tenho dois radicais iguais, o que que me aparece? O di. Di e o nome do radical? Metil. Ok? Vou colocar outro radical. Então, hífen, número 3, hífen, que eu vou colocar nome agora, isopropil. Ok? Agora eu vou para o nome. Onde é que está aparecendo as minhas insaturações? Do carbono 1 para o 2 e do carbono 8 para o 9. Então, o 1 e o 8. Então, eu vou colocar aqui, ó, hífen, porque eu vou colocar número. Aí eu coloco 1,8, porque separei números. Hífen, porque agora eu vou colocar o nome, certo? Então, a cadeia principal tem quantos carbonos? 9. 9 me rende o nome. Uma ligação dupla e uma ligação tripla me rende o quê? O en e o in. Enin. Terminação aqui é o quê? Ó. Então, nonenino. E agora eu vou ter que colocar onde está aparecendo esses números aí, as ligações dupla e tripla. Então, coloca aqui o hífen. E aí coloco 1, vírgula, porque tem outro número, e 8. Esse é o nome. Lembrando que pode aparecer o nome nonenino 18, ou pode aparecer assim, né? Non, aí, hífen, 1,8, hífen. Aí aparece o enin,
terminação O. Pode aparecer da primeira forma ou da segunda forma, ok? Pronto, na atividade de vocês, eu vou começar com uma atividade mais leve, certo? Com poucos radicais e depois a gente vai aumentando essa complexibilidade aí, ok? Tchau para vocês e até a próxima.